O Radio Master Pocket tornou-se um dos comandos mais recomendados no FPV e é sem dúvida uma opção excelente. Mas entretanto surgiu o GX12, que custa mais do dobro. A questão é, será que é 2 vezes melhor? Bem, é isso que vamos descobrir neste vídeo. Vou passar pelas diferenças principais entre os dois e perceber se realmente compensa passar para um GX12 ou se o Pocket é mais que suficiente para ti. Vamos a isso. Antes de começarmos, quero só deixar uma coisa clara. Este vídeo não vai ser sobre todas as diferenças entre estes dois comandos. Vai ser sobre as diferenças principais e realmente o que é que faz diferença ao utilizar o comando. Se queres algo que compare todas as diferenças de hardware e tudo mais, todas as funcionalidades que os comandos têm, este vídeo não é o vídeo certo. Também não vou estar a comparar estes comandos com outros comandos da linha da Radio Master ou mesmo de outras marcas. Sinceramente, estes são os dois comandos que eu tenho disponível neste momento na loja e acho genuinamente que são as duas opções mais completas que existem, neste caso uma um bocadinho mais barata e uma um bocadinho mais cara, mas com também as características que valem a pena ter, pagando mais, obviamente. E portanto, neste vídeo eu vou-te ajudar de uma forma muito simples a escolher entre estes dois comandos. Se estás à procura de um comando para começar no simulador, ou então se por acaso até já tens o Pocket e estás a ver se vale a pena fazer o upgrade para o GX12, este é o vídeo certo para ti. E já agora, se não me conheces, sou o André e como a FPV World, o meu objetivo é tornar o FPV, que é algo tão incrível, acessível a qualquer pessoa. Se já pesquisaste um pouco pela internet sobre como começar no FPV, de certeza que já te apareceu a recomendação do Radio Master Pocket. E não é por acaso. À primeira vista pode parecer apenas um comando barato, mas a realidade é que para começar tem basicamente tudo aquilo que precisas. Primeiro de tudo tem um preço bastante acessível. Custa apenas 80€, sem as baterias, com as baterias fica 95€, portanto é um preço muito razoável para aquilo que existe no mercado de comandos FPV. O sistema do comando é o Edge TX, basicamente todos os comandos no mercado usam este sistema e portanto não está atrás em comparação com os outros. O sistema de transmissão é o Express LRS ou ELRS, basicamente é o que é mais utilizado hoje em dia. Os gimbals são até bastante decentes, apesar de serem um bocadinho pequenos, sinceramente fazem o trabalho e consegues sempre alterar aqui os gimbals por outros disponíveis também, ou então acrescentar aqui uns acrescentos para torná-los um pouco mais altos e sinceramente até são melhores, por exemplo, do que o RC3 da DJI. Esse comando tem uns gimbals que não são grande coisa. E depois, claro, também é super pequeno, portanto é super fácil de transportar. Também dá para tirar aqui os gimbals e literalmente cabe quase num bolso. É super acessível também nesse aspecto. Diria mesmo que é um comando bom para começar no simulador e mesmo depois para progredir para os drones reais, desde que não vais fazer algumas coisas um pouco mais avançadas. Se fores um utilizador mais casual, este comando vai-te servir perfeitamente. E por isso mesmo, o Pocket continua a ser a minha principal recomendação para começar no FPV se quiseres algo barato. Não há sequer margem de questão. Claro que sim, tem alguns compromissos que já vamos perceber melhor o que é que são exatamente ao falar sobre o GX12, mas para a maior parte das pessoas esses compromissos provavelmente nem vão fazer assim uma diferença muito grande. E então, se o Radio Master Pocket já é tão bom, porque é que haverias de gastar mais do dobro do dinheiro e acabar por comprar um GX12? Vamos lá perceber. A primeira diferença principal é sem dúvida o conforto. Consegues logo perceber ao pegar no comando que tem uma qualidade de construção muito superior e depois, claro, os gimbals também são superiores, portanto tens muito mais espaço para movimentar aqui o manípulo. Consegues também ajustar a altura, portanto enroscando aqui ou desenroscando consegues alterar aqui a altura do gimbal, o que te vai permitir ter mais precisão e conseguires customizar exatamente como preferes. Outra diferença nos gimbals é que também consegues recolhê-los, portanto se eu metê-los aqui assim de lado, pronto, dá para perceber aqui que o gimbal ficou assim recolhido. Apesar de ser um bocadinho maior, comparado aqui ao Pocket, pelo menos consegues também recolher os gimbals de uma forma um bocadinho mais acessível do que ter que estar a desenroscar e consegues guardá-los então assim em espaços também um bocadinho mais apertados. E em geral, pronto, o comando simplesmente tem um acabamento muito melhor do que o Radio Master Pocket, que apesar deste também ser um plástico, acaba por ser um plástico com uma qualidade superior e depois mesmo aqui a parte de trás do comando também tem um acabamento muito melhor. E depois, claro, temos que falar sobre os switches, portanto, tendo agora aqui todos estes switches diferentes que também já agora podes customizar, portanto tens também umas backplates que vão incluídas aqui e podes customizar toda esta secção aqui traseira que tem os switches e portanto isto é muito positivo no sentido em que consegues customizar exatamente à tua maneira e tendo mais switches também consegues ter mais opções de customização depois nas opções que tens no drone. Aqui à frente tens outros switches adicionais, tens também estes 6 switches que podes também adicionar outras funções caso precises. Basicamente tens aqui quase liberdade total para meter 1001 funções se assim precisares. E por fim passamos para a última diferença que eu diria ser a mais importante de todas, que é o sistema de transmissão. Apesar de ambos os comandos terem o Express LRS, aqui o Radio Master Pocket apenas tem 250 mW de potência máxima, enquanto que o GX12 tem 1000 mW ou 1 W.
Basicamente é 4 vezes mais potência, o que em casos reais vai significar que tens o dobro do alcance. E depois tens também o sistema Gemini no GX12, o que significa que é basicamente impossível perder sinal, porque com o Gemini ficas a transmitir em 2 frequências diferentes em simultâneo e por isso, se tiveres interferência numa das frequências, o comando vai passar automaticamente para a outra frequência e, portanto, é basicamente impossível perder sinal se tiveres interferências. Mas claro, também é importante referir que tens que ter um drone que tenha também um receptor que seja compatível com este sistema. E a maior parte dos drones que são vendidos já pré-montados não têm instalado este receptor logo da origem, portanto é preciso ser uma instalação posterior. Mas lá está, se fizeres esta alteração e usares o sistema Gemini, é basicamente garantido que nunca vais perder sinal de rádio antes primeiro de perder sinal de vídeo nos óculos. Agora, será que todas estas características que o GX12 tem a mais vão fazer realmente alguma diferença para a situação em que tu te encontras? Vamos lá tentar perceber isso então. Portanto, nos teus primeiros voos no simulador, eu diria que a diferença que tu vais notar entre os dois é basicamente nula. No início estás mesmo a tentar perceber como é que o drone voa, estás a tentar ganhar a memória muscular e, sinceramente, faz pouca diferença se tens uns gimbals um pouco maiores, um pouco mais pequenos. Vai fazer alguma diferença, não vou dizer que não, mas de forma geral, aquilo que tens que aprender no início é mesmo a memória muscular e desde que tenhas um comando em que consigas treinar, sinceramente, isso é mesmo tudo aquilo que precisas. Agora, se já tiveres algumas horas de voo, seja no simulador ou mesmo na vida real, aí é quando começas a notar alguma diferença, especialmente se já estiveres com o drone na vida real, porque aí começas a ter que utilizar as funções dos switches ou começas também, se calhar, a dar alguma importância à potência de transmissão que o comando tem. Aí sim as diferenças começam-se a notar um pouco mais. Mas para a maior parte dos casos, se estiveres numa situação um pouco mais casual, em que apenas estás a voar os drones mais por diversão, não estás a ir assim muito longe também, diria que com o Rádio Master Pocket vais continuar a estar muito bem servido. E depois sim, depois de teres várias e várias horas, e se calhar se quiseres até utilizar os drones FPV de uma forma um pouco mais profissional, um pouco mais a sério também, o GX12 vai começar a fazer diferença, porque tem as funções todas adicionais, obviamente também é um comando em geral muito melhor e portanto aí sim diria que vai fazer uma diferença considerável. Essencialmente, à medida que vais progredindo, vais precisando de mais funções e aí depois começas a perceber que algumas das coisas que o GX12 tem realmente são importantes. E já agora, se este vídeo está a ser útil, deixa aí um gosto e subscreve também no canal, vou continuar a meter vídeos como este. Então, vamos lá resumir tudo isto. Essencialmente, se estiveres com um budget um pouco mais apertado, não há sequer margem de dúvida, é o Pocket que tu deves escolher. O dinheiro que tu vais poupar, podes depois investir em mais baterias, se calhar num drone um pouco melhor ou até num carregador também melhor. Portanto, diria que no início faz sentido poupar um pouco mais, ter um comando um pouco pior, vamos dizer assim, e depois mais tarde, se realmente vires que vale a pena, aí sim depois passas para o GX12. Mas no início é bom poderes aproveitar esse dinheiro extra para poder investir noutro material. Agora, se tu já sabes que vais querer levar a TV mesmo a sério, aí sim diria que o GX12 é uma opção impecável. Com este comando consegues garantir que durante os próximos 3 a 5 anos, portanto estamos a falar até 2030, vais ficar completamente bem servido. Não há sequer questão alguma. Tens aqui montes de funções que podes aplicar no comando, tens também a tecnologia mais recente com o Gemini e portanto não há sequer margem de dúvida que este é um comando muito bom se quiseres levar o FPV um pouco mais a sério. E sou mesmo muito sincero, eu só não recomendaria este comando a um grupo muito específico de pessoas, que são as pessoas que estão a tentar fazer corridas a um nível muito alto ou então freestyle também a um nível muito alto. Mas se este não for o teu caso, nem te preocupes com aquilo que eu estou a dizer, porque a diferença é tão marginal que só se estiveres nesses níveis muito elevados é que vais notar alguma coisa. Basicamente, para 99% das pessoas, se estiveres a querer levar isto um pouco mais a sério, o GX12 é mesmo a melhor opção. Então, e se já tiveres o Pocket, será que vale a pena fazer o upgrade para o GX12? Sinceramente, depende. Eu diria que só faz sentido se tu já voas bastante, sabes exatamente aquilo que falta e também vais valorizar todas as melhorias que tens com o GX12. E se depois deste vídeo já percebeste qual destes dois comandos é o mais indicado para ti, então dá uma olhada nos Starter Kits que tenho disponível. Já incluem tudo aquilo que precisas para começar no simulador e tens também vídeos para te guiar pelo treino no simulador, o que é mesmo super importante. Vou deixar o link na descrição deste vídeo. Se ainda ficaste com alguma questão, não hesites a deixar um comentário neste vídeo ou então manda mensagem para mim diretamente e eu vou-te ajudar. Um grande abraço e bons voos!